Hoje é automático. A gente abre o aplicativo, chama o carro e segue viagem, mas nem sempre foi assim. Há pouco mais de uma década, entrar no carro de um desconhecido que não fosse um táxi parecia impensável para muita gente. Até que em 2014, no ano da Copa do Mundo no Brasil, a Uber desembarcou aqui e começou a mudar a forma como os brasileiros se movimentam pelas cidades. No início, carros novos e motoristas com roupa social faziam parte da estratégia para conquistar a confiança dos passageiros. Um negócio que era novidade virou parte da rotina. Milhões de brasileiros passaram a usar o aplicativo para se deslocar e outros tantos encontraram na plataforma uma fonte de renda, inclusive na pandemia. E foi assim que o Brasil se tornou um dos maiores mercados da Uber no mundo. E 12 anos depois da chegada da empresa ao país, o negócio segue em movimento. Motos, novas categorias, inteligência artificial e carros autônomos já fazem parte dessa transformação. E para falar sobre carreira e como é liderar esse negócio no país, hoje no De Frente com o CEO vamos conversar com Silvia Pena, presidente da Uber no Brasil. Fica com a gente. O De Frente com o CEO começa agora. Este episódio conta com patrocínio da Swile Brasil. Silvia, seja muito bem-vinda ao De Frente com o CEO. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Muito obrigada por nos receber aqui na sede da Uber em São Paulo, um escritório muito bonito, vários andares, né, Silvia? Tem quantos andares aqui? A gente tem 5 andares, é um time que trabalha aqui com todo o apoio, né, no desenvolvimento de tecnologia, um time de engenharia que tem crescido. Acho que a gente tem visto que investir no Brasil vale a pena, a gente faz no Brasil para o mundo, então é muito legal esse escritório aqui. Bom, falando em engenharia, vamos começar falando um pouco da sua origem, antes de você sentar nessa cadeira de CEO, até porque você é uma mineira? Sou mineira. Uma mineira que apostou na área de engenharia, para a profissão, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua origem, por que você escolheu a área de engenharia e como ela te ajuda hoje como presidente da Uber no Brasil. Bom, você vai ver que eu sou mineira ao longo da conversa, porque meu sotaque não nega, nunca perdi, venho para São Paulo, vou para outros lugares e fica o sotaque. Mas eu sou mineira, na verdade eu sou engenheira, eu sou na verdade engenheira civil de formação. Então a carreira na tecnologia não era bem uma carreira pensada, foi uma carreira que foi se encaixando ao longo do tempo. Eu comecei muito pensando nas capacidades, no que eu queria desenvolver, sempre fui muito Caxias ali de estudar, gostava muito de física, matemática, então procurava ali a área de exatas e a engenharia casou muito dentro desse contexto. Mas no início da minha carreira eu pensava muito em trabalhar mais com a parte de civil, construção, obra, aquele olho brilhando pelas construções enormes. Os canteiros, né? Ou até o cálculo, né? Eu trabalhei durante um tempo fazendo cálculo da estrutura, que era uma coisa super analítica, eu sempre gostei muito disso. E ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, eu acho que eu fui me descobrindo mais como gestora, depois mais no papel de líder, um pouco mais dentro de um contexto estratégico, né? Como que eu consigo trazer esse raciocínio cartesiano. E aqui na Uber é legal porque são tantos dados que eu acho que esse raciocínio cartesiano, essa capacidade analítica, ela é uma base muito importante para decisões estratégicas, né? Então, eu acho que ao longo da carreira eu fui me moldando um pouco. Eu acho que quando eu me tornei engenheira civil, eu nem imaginava que eu ia vir para o setor de tecnologia. Mas hoje eu vejo o quanto que essa base de cálculo, essa base um pouco mais analítica, ela é o primeiro passo ali dentro do desenvolvimento. E você se tornou CEO em outubro de 21, na Uber, com 33 anos. Muito jovem, né? Mas você já tinha construído uma carreira aqui, né? Conta um pouco sobre a sua história com a Uber, como começou e como você teve a oportunidade de crescer aqui. Isso, eu entrei na Uber ainda em 2016, então a Uber estava bem no inicinho das operações aqui no Brasil. Chegou em 2014 ali, né? A gente chegou no 2014, foi para a Copa do Brasil, mas lançou, ainda era muito pequeno, né? Lançou no Rio, tinha apenas Uber Black, depois fomos expandindo pouco a pouco. Então quando eu entrei ali em 2016, estava no início do UberX, eu falo até o início da brasileiraridade da Uber, em que a gente começou a tropicalizar mais, a entender mais o contexto, atuar mais, e que a gente viu toda essa potência enorme que é o Brasil. Então, tem muito tempo eu morava em São Paulo, e aí é curioso isso, porque eu morava em São Paulo, eu me apliquei para entrar na Uber em São Paulo e no meio do caminho eu já estava apaixonada pela Uber, apaixonada pela proposta, eu via o impacto que poderia ter na vida de milhões de pessoas. E no meio do caminho eles me falaram que a vaga de São Paulo fechou e me pediram para ir para Belo Horizonte, ser gerente de operações lá. E eu já estava tão apegada que eu falei, eu vou voltar,
Não porque eu queria voltar para minha casa, para Belo Horizonte, Uhum. mas porque eu estava apaixonada pela Uber e amei esse passo. Eu vim de um tempo ali, tanto como engenheira em construção civil, trabalhando em construção pesada, depois em corporação, vim de um tempo de consultoria, em que a gente aprende um monte de estratégia, mas eu estava apaixonada com a Uber. Fui para Belo Horizonte para ser gerente de operações lá, acabei tocando a operação, a gente fez expansão, lançamento de cidades, e depois eu fui incorporando algumas outras regiões, me mudei para o Rio, toquei a regional do Rio, depois comecei a tocar outras regionais, e por fim, em 2021, eu assumi a operação da Uber ali. E como aconteceu esse convite? Era algo que você esperava? Você se preparou para se tornar a CEO da Uber? Você imaginava que ia acontecer naquele momento? Não imaginava. Eu acho que a preparação, a gente sempre faz o melhor que a gente pode em pensar em como que a gente pode desenvolver alguma coisa que a gente não sabe. Eu tive um chefe uma vez que ele falava assim: procure sempre os espaços brancos da sua carreira. Qual é aquele espaço que você não conhece, que você não trabalhou? Então vai sempre pensando em preencher aqueles espaços brancos e sempre se tornando mais completa, né? Então é claro que eu já estava nessa trajetória, me descobrindo e tentando cada vez me tornar uma profissional melhor, mas eu não imaginava. Na verdade, o processo foi a minha antecessora, a Cláudia, ela saiu e eu fiquei interina na posição dela para fazer a contratação da nova CEO, da nova pessoa, né, ou a nova CEO do Brasil. Eu fiquei 6 meses como interina. E durante esses 6 meses, eu evoluí muito, eu aprendi muito com todas as áreas da Uber, então outras áreas que eu não gerenciava diretamente, eu fui aprendendo e me tornando mais completa. E no fim do processo, eu decidi me aplicar para a vaga junto com outras pessoas. Então eu fiquei 6 meses, digamos, de treinamento e me apliquei para a vaga e estou aí, agora vai fazer quase 5 anos, né. Mas, nesse momento ali você teve esse período para se sentir pronta para uma vaga ali que você já estava atuando, né. O que fez você mudar de ideia e querer ser CEO da Uber no Brasil? Eu vi que estava funcionando, e eu vi que eu tinha o apoio das pessoas, o apoio da liderança para mim foi fundamental. Construir um time unificado e ver que esse time foi traduzindo numa visão única, todos numa visão estratégica igual, trazendo valores culturais que eu acreditava e que eu via que estavam ressoando junto com todo o time. Isso foi me deixando cada vez mais animada com a possibilidade de continuar liderando aquele time. Uhum. E isso aconteceu na época da pandemia ainda, né, Foi na época da um pandemia. cenário super desafiador. Como foi para você? Foi o seu maior desafio como CEO? Conta pra gente como você conseguiu passar essa Ah, fase, né, foi difícil para todo mundo. sem dúvida nenhuma foi o maior desafio. Então, quando a pandemia veio, o nosso faturamento caiu 80%, porque as pessoas não se moviam. E aí que eu brinco que é onde o brasileiro traz a criatividade, porque a gente lançou aqui no Brasil um teste, um hack mesmo, né, uma experiência. A gente pensou: se a gente não pode movimentar coisas, se a gente não pode movimentar pessoas, vamos testar movimentar coisas. E deu super certo. Hoje a gente tem um produto estruturado de Uber Envios, mas que surgiu nesse momento de um desafio. A gente pensava assim: nossa, mas os motoristas parceiros, eles não têm demanda, e muitos dependem disso. Como que a gente consegue gerar demanda? E eu lembro que a pandemia começou em março, aí um pouco depois tinha Dia dos Namorados, a gente falou: manda um presente para sua Uhum. pessoa querida, e as coisas foram funcionando. Eu acho que dentro de desafios, a gente tem sempre um ângulo de olhar qual é a oportunidade e o aprendizado que eu posso tirar disso. E a pandemia para a gente foi uma jornada de muitos aprendizados. Surgiram produtos novos, capacidades novas, mas com certeza muito desafiador também. Silvia, vamos falar agora um pouquinho de negócios, já que você está falando de desafios, tem também oportunidades, muitas oportunidades aqui no Brasil, né. Conta pra gente o tamanho da Uber no Brasil hoje, o quanto que cresceu desde 2014. É isso, acho que o Brasil tem uma posição única na Uber. Quando a gente pensa em volume de transações, o Brasil representa o maior país do mundo de mobilidade da Uber. Então, é uma posição única até globalmente falando, porque tem toda a atenção, tem todo o suporte, tem priorização. É realmente muito importante dentro do nosso portfólio por atrair esse volume aí de viagens todos os dias, né. E a gente vê aqui no Brasil como a gente faz parte da rotina dos brasileiros. É impressionante como eu brinco que uma coisa que acontece errado, algum problema,
A minha mãe me liga e fala: "O que aconteceu que o Uber hoje está diferente?". A gente sente no dia a dia, porque realmente já faz parte da infraestrutura de mobilidade das cidades, né. Uhum. Mas o que faz o Brasil ser tão promissor para a Uber, né? Eu imaginava que os Estados Unidos poderia ser o principal mercado, mas não. Os Estados Unidos com certeza é dos principais mercados, mas o Brasil traz essa característica de volume, então de um volume muito alto de viagens, Uhum. e acho que a gente está numa posição única em que a Uber, ela faz parte da mobilidade urbana muito entre a primeira e a última perna. Então a gente vê um volume muito grande de viagem que acontece perto de estações de transporte público. Muitas pessoas, às vezes, elas pegam o transporte público, mas fazem aquela última perna para chegar em casa usando a Uber. A gente também tem visto o volume de cidades grandes no Brasil, uma transição para usar cada vez menos carros particulares, então muitas pessoas usando Uber. Então eu acho que tem todo um contexto urbano que faz com que a Uber encaixe tão bem assim na mobilidade do Brasil. E hoje qual é o principal core da Uber? Tem mobilidade, né? Tem entrega, tem moto. Mobilidade, eu acredito que ainda é o principal core, né? O quanto que ela representa hoje? Isso, a gente tem cada vez mais pensado em trazer mais soluções. Uhum. Essa é uma das minhas principais estratégias, é pensar como que a gente diversifica o nosso portfólio. Se você quer mover um item ou se mover do ponto A ao ponto B, a Uber tem que trazer uma solução para você. E a gente está nessa jornada. Acho que ao longo dos últimos 3 anos, a gente viu muito menos dependência no UberX e muito mais uma tradução de portfólio, que aí tem Uber Black, Uber Comfort, Uber Envios, Uber Moto. A gente tem falado também muito e trazido muitas soluções com parceiros. Então, um aluguel de bicicleta que pode ser feito via nossa plataforma, você pode pedir comida no iFood através da nossa plataforma. Então, realmente, a gente tenta solucionar todos os problemas ou trazer uma solução para a grande maior parte dos problemas de mobilidade do usuário. Esse é o nosso foco principal. Você falou de iFood, né? Um dos grandes parceiros da Uber. Tem outros parceiros que a gente pode esperar esse ano? O que a gente pode esperar de novidade da Uber para esse ano? Sim, a gente sempre busca essa inovação, acho que faz parte ali do nosso foco brasileiro. Então, a gente não só produto novo, Uber Mulheres, a gente tem a parceria com a iFood, tem a parceria de Uber Envios nacional, que é uma parceria também estratégica que agora você não precisa só enviar os itens dentro da cidade, se você quiser enviar entre cidades, a gente tem uma parceria, a gente oferece dentro do aplicativo. E a gente segue buscando outras parcerias e outras coisas que vão trazer cada vez mais facilidades para os usuários dentro do portfólio e que é mais demanda para os motoristas parceiros, né? Que a gente sempre pensa nesse equilíbrio dos dois lados. Uhum. Mas conta pra gente essa questão da Uber voltada para mulheres, né? Quando foi que vocês tiveram insight? Até porque segurança, eu acredito que é um dos pilares aqui que vocês devem mais preocupar, né? É uma troca de confiança, né? O passageiro com o motorista. Por que investir na Uber Mulheres só agora? Foi algo que vocês pensaram muito para desenvolver? Conta pra gente um pouco sobre esse aplicativo. Eu brinco que o Uber Mulheres é um produto mais cocriado do Brasil, porque tem muitos anos que todo lugar que eu vou as pessoas falam: eu queria tanto, eu gosto tanto quando eu chamo Uber e vem uma mulher, eu me sinto tão à vontade no carro. Assim, talvez o produto mais cocriado e mais pedido, pelo menos das minhas interações com usuários ali no Brasil, eu escuto isso sempre. O desafio é que a base de motoristas mulheres, ela ainda é menor, mas ela era ainda menor ainda. Então, uma parte do nosso processo de criação foi investir em trazer mais motoristas mulheres. Então, a gente conseguiu crescer nos últimos anos 60% a base de motoristas mulheres, que ainda é um volume que precisa de continuar sendo investido, bastante intencionalidade, mas que traga um mínimo de oferta de motoristas mulheres para que o produto possa funcionar. E aí a outra parte que o time foi um produto desenvolvido aqui no Brasil e que já está funcionando no mundo inteiro. A outra parte é a gente pensar em como que a gente usa a nossa tecnologia para fazer essa conexão, que a gente pode melhorar a forma que essa conexão é feita para tornar o produto mais eficiente, para que mais viagens ocorram nesse casamento de usuárias mulheres e motoristas mulheres. Então, por isso que o lançamento foi agora, mas é um produto muito esperado e um produto que a gente tem com bastante carinho. E que agora está atuando em todo o Brasil, né? E A agora gente fez a expansão no Brasil todo agora,
A gente começou como piloto exatamente para testar, a gente tinha 3 modelos diferentes dessa troca ali, desse pareamento, para poder entender como que cada um ia funcionar. E tanto a adoção das usuárias foi muito bom, quanto a gente viu que o próprio produto, ele alimenta o ciclo virtuoso de trazer mais motoristas mulheres. Então a gente está muito animado. Quais outras soluções vocês criaram aqui no Brasil? Porque tem um centro de tecnologia centro de aqui, né? Conta um pouco mais sobre ele. O centro de tecnologia, ele nasceu muito focado em segurança, pelo contexto público do Brasil e porque a nossa capacidade tecnológica de investir em tecnologia para trazer ferramentas de segurança traz um ganho de escala muito alto. Então, ferramentas, por exemplo, como a gente fala audio recording, né, que é a gravação de áudio, desculpa. A gravação de áudio, ela foi desenvolvida aqui no Brasil. E aí qualquer usuário que entre dentro do Uber pode gravar o áudio da conversa, aquilo vai para uma nuvem criptografada para a gente tomar todos os cuidados com privacidade. O motorista, por exemplo, muitos motoristas têm usado a gravação de vídeo, da mesma maneira, criptografado. O botão de SOS em que tem a conexão, em alguns estados a gente tem essa parceria e faz a conexão com a força, o poder público, né, com o botão de SOS. Várias ferramentas de compartilhamento de rota em viagens, até de cheque, se você tem um tempo que você está ali parado, não era o que a gente imaginava, a gente checa para saber se está tudo certo. Então, essas ferramentas começaram a ser desenvolvidas localmente, e o que a gente viu o time brasileiro tem uma capacidade de execução muito grande, combinada com uma criatividade que traz mais qualidade para o produto, mais diversidade para o produto, e ele foi se expandindo. Então, agora a gente desenvolve aqui no Brasil diversas verticais. Por exemplo, o Uber Adolescentes também foi desenvolvido aqui no Brasil e também é um produto novo que a gente tem investido e a gente acredita bastante nele. Como funciona esse Uber Adolescentes? O Guardião, então um adolescente a partir de 12 anos, ele poderia ter Uber para adolescentes, ele é uma iniciativa do Guardião. Então, o Guardião convida o adolescente que ele toma conta para participar, para ter ali uma conta da Uber, e essa conta ela fica vinculada tanto em método de pagamento quanto em todo o controle. Então, quando o adolescente pede a viagem, o Guardião vê na mesma hora, ele acompanha a viagem em tempo real, a gravação do áudio na viagem é gravada em tempo real. Então, tem uma série de funcionalidades ali com cuidado por ser um adolescente que a gente desenvolveu dentro do produto para facilitar. E é também uma demanda muito alta, porque mães de adolescentes, pais de adolescentes sabem bem como é difícil a rotina, até a rotina escolar, a rotina das atividades. Então, o Uber Adolescente é mais um produto que veio para tentar facilitar essa jornada de mobilidade. E você falou do time aqui no Brasil, né? Quantos funcionários hoje a Uber tem? Quantos motoristas estão cadastrados? Quanto cresceu isso de 2014 até aqui? Segue crescendo bastante. Então, aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos, a gente está indo para 700 engenheiros de desenvolvimento e mais 500 pessoas que trabalham aqui no dia a dia ali do aplicativo de diversas áreas. São mais de 2 milhões de motoristas que usam a Uber como geração de renda, então é um impacto muito alto. E a base de usuário, na verdade, se você for olhar, 140 milhões de brasileiros já fizeram a viagem com a gente. Então, é 80% da população, então tem um impacto realmente muito grande. Falando de impacto, a IA está impactando de alguma forma aqui dentro? Questão de contratação, porque eu sei que vocês, a base aqui é muita tecnologia, né? São muitos dados, vocês trabalham, é uma empresa de mobilidade, mas de tecnologia, né? Como a IA está impactando a rotina, a contratação? A gente sempre teve desenvolvimento de algoritmos, machine learning, a gente sempre usou, né, a tecnologia, agora a IA faz parte dos nossos processos em todas as camadas. Então, por exemplo, 75% das vezes que você abre o nosso aplicativo e você vai colocar um destino, a Uber te sugere um destino, não sei se você já reparou. 75% das vezes a gente acerta, com base nesses algoritmos de AI. Mas eles estão em como a gente faz a conexão dos usuários. Cada vez mais a gente está incorporando em processos que ajudam tanto a aumentar o impacto quanto a aumentar a rapidez. Então, desde processos de recrutamento, processos de atendimento ao cliente. Acho que a IA vai seguir numa evolução dentro da nossa empresa. Veio para ficar, né? Não tem jeito. Veio para ficar. Antes da gente falar dos desafios que tem aqui no Brasil e das oportunidades também, conta pra gente o quanto a Uber investiu aqui no país
E por quê? Isso, acho que falamos um pouco de como o Brasil é importante para a Uber, e para te dar uma perspectiva, ao longo desses anos a gente já repassou para os motoristas parceiros mais de 225 bilhões de reais. Acho que são números que até mostram a magnitude e quão impactante é. Um estudo da GV, que a gente encomendou quando a gente fez 10 anos de Brasil, ele mostrou o que ele chamou de índice de alavancagem econômica, que para cada R$ 1 que a Uber investe na operação se traduz a mais ou menos R$ 12 na economia brasileira. O motorista que gera renda, depois traz no consumo da família, as pessoas que se movimentam. Então, esse mesmo estudo viu que mais mulheres saíam à noite ou até estudavam à noite depois que a gente chegou no Brasil. Então, gera todo um ciclo para a economia do Brasil muito importante. Considerando esse cenário do Brasil hoje, em que estamos em um ano de eleição também, em que temos inflação, temos famílias endividadas também, qual a expectativa para a Uber no Brasil esse ano? É de crescimento? É de crescimento, a gente continua investindo aqui, a gente anunciou recentemente o Tech Center no Rio, então outro centro de tecnologia no Rio de Janeiro com 50 milhões de reais de investimento, e a gente continua acreditando no Brasil, trazendo novas tecnologias e vendo um crescimento. Bom, vamos falar agora um pouquinho de desafios, até porque tem muita oportunidade de crescer aqui também, mas tem alguns desafios no caminho, né, Silvia? Um deles é a Uber Moto, né? Algumas prefeituras estão resistentes com esse tipo de serviço. Como a Uber vê esse tipo de resistência e por que esse tipo de serviço é importante hoje? O Uber Moto, ele vem, o que a gente vê, né, ele vem para trazer mais acessibilidade para os brasileiros. Então a gente vê que é muito importante, eu falei aqui muito dessa característica do Brasil da primeira e a última perna. O Uber Moto é exponencial dentro dessa característica. A gente vê que mais de 60%, 70% das viagens, elas estão associadas a um centro de transporte público, realmente fazendo parte do dia a dia. Por ter um preço mais acessível, mais brasileiros conseguem encaixar dentro da rotina diária de trabalho-casa para fazer essa última perna em complementaridade ao transporte público. E é uma forma importante de geração de renda para os motoristas parceiros. É muito importante para a gente olhar também, claro, o Uber Moto com esse olhar de segurança e com esse aspecto de segurança viária. E o que a gente vê, a gente tem a parceria com o Instituto Observatório e a gente recomendou estudos para ver como que isso reflete em todo o cenário, que a gente vê que são todas as capitais do Brasil, com exceção de São Paulo, a gente funciona com o Uber Moto, a gente não vê aumento de incidentes, pelo contrário, o que esse estudo identificou é que 80% dos acidentes eles estão relacionados a locais sem fiscalização. 20% dos acidentes, os motoristas sequer tinham uma CNH. O importante para a gente é que o Uber Moto seja a maneira mais segura de se andar de moto e que a gente use todas as tecnologias que a gente tem a nosso favor para trazer mais segurança em telemetria, em controle de velocidade e até mesmo fazer parcerias com os órgãos públicos, com as entidades públicas, para poder apoiá-los em colocar mais fiscalização na rua, que a gente vê que isso é o principal. Mas a grande maioria dos acidentes não estão relacionadas nem a um trabalho, são usos privados, e nem a passageiros na garupa, onde a gente vê que, na verdade, o motorista se torna até mais cauteloso. Essa resistência, vocês, globalmente falando, né, vocês veem também em outros países? Por que você acredita nessa questão da resistência? Vai ter alguma outra solução que vocês vão trazer para esse serviço de Uber Moto? A gente continua desenvolvendo muita tecnologia realmente para trazer camadas de segurança. Acho que a nossa grande prioridade é que o Uber Moto seja a maneira mais segura de andar de moto. E a gente vê que cada poder público, cada administração tem uma interpretação e o nosso papel é colaborar e tentar encontrar qual que é o caminho que funciona, como que a gente pode apoiá-los em fiscalização, que a gente vê que tem um retorno muito grande em segurança viária. Esse é nosso papel. Então, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem um acordo assinado, um acordo de operação com alguns pontos ali bem definidos para apoiar, e isso eu acho que cidade a cidade, hoje a gente está operando em todas as grandes capitais e todas as cidades médias do Brasil, com exceção de São Paulo. Vamos falar agora sobre lucro, até porque eu gostaria de entender se por acaso mudou a porcentagem do lucro do motorista, do lucro do Uber. Como que funciona hoje? Teve alguma mudança desde que o Uber chegou no Brasil?
Teve uma mudança, não mudou no percentual do que fica com a Uber. O que fica com a Uber, a taxa da Uber que eles falam, né, o percentual que fica com a gente, ele é na média, por vários anos seguidos, menos de 20%. O que mudou é que antigamente esse valor era fixo. Então, todas as viagens, cada viagem tinha o mesmo percentual. O modelo que a gente evoluiu para hoje é um modelo que traz mais flexibilidade e, com isso, mais demanda para o motorista. Então, na viagem a viagem, existe uma variação de qual é o percentual que fica com a Uber, qual é o percentual que fica com o motorista. A Uber sempre fica com a menor parte dessa viagem, a gente nunca fica com mais da metade. Mas é importante essa flexibilidade de viagem em viagem, porque ela se traduz em um momento eu poder, se quer ganhar dinheiro, por exemplo, a gente falou de Uber Moto, não é um produto que a gente ganha dinheiro. A gente investe nele para a mobilidade urbana e porque a gente acredita que esse usuário tem várias ocasiões de uso. Então, ele vai usar Uber Moto, vai usar outros produtos. Mas é um produto que eu não ganho dinheiro. Mais barato, né? Eu não ganho dinheiro nele, mas que eu uso como investimento, traz mais demanda para investir em outros produtos. Ou mesmo dentro de um produto, eu tenho momentos em que eu invisto bastante, e aí, claro, para fazer a média, em outros momentos eu consigo, numa viagem, tirar mais dinheiro. Mas o importante é, esse modelo ele trouxe mais demanda como um todo, mais flexibilidade, mas que a gente continua com essa taxa média de menos de 20%. E a questão do Uber, o modelo de trabalho da Uber, né, virou até pauta política também, muita gente falando da uberização, enfim. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês defendem o modelo de trabalho da Uber no Brasil? Por que é importante? Bom, desde 2021 que a gente vem defendendo a previdência social para os motoristas parceiros. A gente acredita que existe um modelo em que a gente traz segurança social, seguridade social, que a gente traz alguns mínimos, alguns detalhamentos, sem perder o ponto que os motoristas mais valorizam, que é a flexibilidade. Então, é importante olhar-se para a regulamentação com um ângulo de que a Uber trouxe uma forma de geração de renda nova, que não se enquadra nos modelos tradicionais antigos, mas que precisa sim de uma regulamentação, que precisa sim de pensar na previdência social dos motoristas, entendendo esse contexto de flexibilidade, entendendo que o motorista ele pode ligar o aplicativo o dia e a hora que ele quiser, ele pode fazer mais de um aplicativo ao mesmo tempo, e que ele valoriza muito essa flexibilidade. Então, a gente tem um diálogo aberto com os reguladores para poder, de fato, traduzir esse modelo em uma regulamentação, mas a gente defende sim essa regulamentação. Ainda sobre o governo, ele está preparando um plano de 30 bilhões de reais para facilitar a troca de veículos, né? Isso de alguma forma vai impactar a Uber aqui no Brasil? Sim, a gente vê como uma oportunidade, claro que toda iniciativa que traz mais acesso aos motoristas aos veículos, ela é uma iniciativa que a gente vê com muitos bons olhos e que a gente quer apoiar. Então, a gente mantém o diálogo aberto para ver como que a gente pode facilitar esse processo, se tem alguma informação, algum detalhe, o que a gente pode fazer para ajudar tanto o governo a disponibilizar os créditos motoristas, quanto os motoristas para conseguir esses créditos, porque, claro, o nosso maior objetivo é que os motoristas tenham, sim, acesso a veículos e que eles possam conseguir. Agora, uma curiosidade que fica aqui, a questão dos carros autônomos. A Uber vê como uma oportunidade ou como um desafio no Brasil? É uma oportunidade não só no Brasil, no mundo. O carro autônomo, ele na verdade é uma realidade, mas é uma realidade que vai vir com uma transição, vou dizer, lenta, ou uma progressão que vai acompanhando o modelo híbrido. Então, a gente inclusive não prevê uma redução de demanda para os motoristas, a gente prevê esse modelo coexistindo por um longo período, em algumas cidades com uma expansão mais rápida, outras cidades com uma expansão mais lenta, até por características locais, desafios de tecnologia, de desenvolvimento. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que tem mais desafios com o desenvolvimento da tecnologia, mas é uma realidade que veio para ficar com uma transição ali ao longo do tempo. Agora, para a gente fechar esse bloco de desafios, Sudeste, a Uber já está bem consolidada, né? Tem alguma região que vocês querem expandir mais nesse ano, que vocês veem como uma oportunidade também de expansão? A Uber já opera em todas as capitais, todas as cidades grandes e todas as cidades médias do Brasil.
Então, quando a gente fala em expansão, eu acho que a nossa oportunidade ela é menos em uma expansão geográfica. É claro que sempre tem uma cidade ou algum lugar que a gente pode operar melhor e a gente tenta sempre entender essas oportunidades, mas o nosso principal foco estratégico é em trazer mais soluções para que você possa me usar cada vez mais vezes e que eu faça parte da sua vida, eu, Uber, a gente faça parte da sua vida em todos os momentos da jornada de mobilidade. Bom, chegamos agora ao nosso último bloco, que é sobre liderança. E conta aqui pra gente, como é a sua rotina aqui no escritório? Você costuma falar muito com o CEO global? Você costuma vir de Uber para o trabalho? Conta pra gente como é a rotina da CEO da Uber no Brasil. Nossa, é difícil porque rotina Não tem rotina, né? é isso, a rotina não tem rotina, não. A gente tem rotinas aqui no Brasil e rotinas com o time de fora. É uma operação que ela trabalha muito ali global e local o tempo todo. Como eu disse, eu acho que o Brasil tem essa posição muito favorável em que a gente tem atenção, e ter atenção significa ter suporte, ter priorizações de desenvolvimento, isso é ótimo, mas faz parte de um trabalho. Então eu brinco que o meu trabalho ele é tanto em liderar o Brasil, quanto em advogar no mundo para a gente ter todas as funcionalidades, todos os alinhamentos que precisam acontecer. Então tem muita coisa global acontecendo, mas muita coisa. Então normalmente eu chego no escritório e sento no meio para poder escutar o que está acontecendo, as pessoas já vêm e me perguntam alguma coisa, muita reunião, mas o dia ele é sempre muito dinâmico. A gente tem uma pesquisa aqui de pulso do time, de satisfação, que ela pergunta se ao final do dia você reparou o dia passar. E toda vez que eu respondo essa pergunta nessa pesquisa, eu falo, nossa, final do dia eu nunca vi o dia passar. É impressionante como é agitado, é corrido, é interativo, e cada dia tem um desafio, um contexto diferente. Muita coisa que acontece na cidade a gente sente aqui, né? Então acho que tem um time ali que está sempre sentindo o Brasil mesmo. Ô Silvia, nessa sua agenda aí, louca, até agradeço por essa sua disponibilidade de dar a entrevista aqui pra gente. Nessa sua agenda maluca de CEO, como é que você conseguiu colocar a maternidade? Até porque a maternidade chegou num momento muito importante da sua carreira, né? Eu trato a maternidade e às vezes eu falo parece fácil, na verdade é muito difícil. Acho que a primeira coisa é assumir que é difícil, e esse foi um passo muito importante para mim. Porque até a maternidade eu não assumia nada que era difícil. Tudo era fácil, tudo parecia que estava tranquilo, jamais eu falaria alguma coisa. E a maternidade me colocou nessa posição que eu sou obrigada a falar, não consigo hoje, ou isso não vai dar. Teve um dia que eu não tinha ajuda, ele estava bebezinho ainda e por diversas razões, tanto de ajuda da minha casa quanto de família, não tinha ninguém. Eu tinha uma reunião super importante. Então, você se vê em posições que, se você não for extremamente vulnerável e não dividir aquilo, você não consegue fazer. Então, eu acho que a maternidade trouxe para mim esse ângulo, essa capacidade de me tornar mais vulnerável, que depois eu aprendi que é uma fortaleza, porque criou muito mais rapport, cria muito mais inspiração. Eu fui aprendendo ao longo do tempo que, na verdade, uma coisa que eu achava que era uma fraqueza que eu não queria expor, se torna de alguma maneira fortaleza. Mas hoje, para mim, é importante estabelecer limites. Eu brinco que sempre tem um pêndulo que nunca vai ser perfeito. Você tenta ali falar balanço trabalho e casa, 50%, nunca vai ser 50%. Às vezes você vai estar no 70-30 de um lado, às vezes no 30-70 do outro. Você vai navegando conforme suas necessidades. Mas se você estabelecer os mínimos que precisam, os limites que realmente são importantes para você, por exemplo, para mim é muito importante pôr meu filho para dormir. É claro que tem exceções, mas eu tento ao máximo possível chegar em casa na hora que ele está indo para a cama, pôr ele na cama, ainda que depois tenha ficado alguma coisa que eu preciso resolver, eu faço depois. Para mim esse horário é importante, é um limite para mim. Então eu tento trabalhar um pouco com esses parâmetros, mas construindo com o time, com muita transparência dos desafios. Muito bom, você falou uma coisa que lembrou uma entrevista que eu fiz com a presidente Ana Bogos, da Nivea. Ela comentou, ela também é mãe, né, CEO, e ela comentou que a vida não é sobre equilíbrio, é sobre prioridades.
E é isso, né, resumindo tudo isso que você falou, é isso, né. Exatamente. E falando sobre prioridades, falando sobre saúde mental, qualidade de vida, como é que vocês trabalham isso hoje aqui na Uber Brasil? Quais são os benefícios que os funcionários têm hoje? Por exemplo, o Uber é um dos benefícios que vocês oferecem? Conta um pouco, até porque a NR1 está chegando aqui, chegou na verdade no Brasil esse ano e traz mais luz, né, para temas como saúde mental e qualidade de vida. Conta como vocês estão trabalhando isso hoje aqui. Bom, claro que o Uber faz parte do pacote de benefícios. Todo mundo pergunta: "Ah, é Uber de graça?" Não é de graça, gente, mas faz parte do pacote de benefícios, claro. Mas pra gente é muito importante esse equilíbrio. Tem uma linha ali, que é uma linha de bem-estar, em que a gente incentiva os nossos funcionários a fazer um esporte, ou fazer uma yoga, ou fazer alguma coisa, fazer o que faz bem, mas pensar. Então a gente tem essa linha muito flexível para que o funcionário possa encontrar qual que é o equilíbrio, o que que faz bem para ele, mas que a gente incentiva isso. É claro que a gente tem todos os processos internos muito focados em bem-estar de funcionários, traduzindo em NR1, todos os processos regulatórios para a gente, isso são muito importantes, mas para além do regulatório, a gente pensa muito nessa questão do funcionário ter o bem-estar e ter um equilíbrio, até porque quando se tem esse equilíbrio de bem-estar, a qualidade de entrega, a qualidade de trabalho, tem um monte de estudo que fala sobre isso, né. Bom, estamos chegando nas 2 últimas perguntas, Silvia. Infelizmente nosso tempo está acabando, por isso, uma das curiosidades, eu já fiz uma entrevista com você, né, para o site, e você falou uma coisa que é muito interessante, você de vez em quando você faz Uber, você testa o serviço que vocês oferecem, o seu global também faz isso, né. É algo que todo líder faz aqui na Uber, porque é importante você testar o serviço, enfim, porque isso virou uma cultura dentro da Uber. É muito importante, todo líder faz, eu faço, o CEO Global faz e vários outros líderes fazem. Não é uma coisa impositiva, mas é uma coisa muito estimulada, exatamente porque, usando o serviço que você identifica oportunidades, que você entende dificuldades, então tudo isso faz parte, assim, quando você entende a experiência, é muito mais fácil, traduzir isso em números na sua cabeça e conseguir conciliar as oportunidades, entender quais são os desafios. E são 140 milhões de usuários e mais de 2 milhões de motoristas parceiros. São muitos motoristas parceiros, mas muito menos do que os usuários. Então, às vezes, a gente escuta mais feedback do usuário, por isso que é importante também dirigir e também sentir. Por exemplo, na última rodada que eu fiz, não tem muito tempo, em um dos momentos, eu me vi com um problema de experiência, que depois a gente voltou e consertou. Então eu fui iniciar a viagem, e sem querer eu iniciei e desliguei a viagem. Eu apertei o botão 2 vezes, e sem querer eu iniciei e desliguei. E aí eu fui acionar o suporte para tentar voltar a viagem, a contar aquela viagem. E eu não consegui no nosso caminho de suporte. Você fez a viagem de graça ali no ou não? Eu fiz a É. bom, eu fiz a viagem, mas eu não consegui no caminho de suporte, entender como resolver aquela situação. E aí a gente voltou e falou: "Poxa, como que a gente pode melhorar essas situações que não são tão comuns, mas que acontecem? Como que a gente pode trabalhar para todas as situações a gente ter um atendimento que entende o problema, etcétera?". Então, são às vezes coisas que nos trazem à luz do que a gente pode continuar sempre melhorando dentro do nosso aplicativo. E para fechar, você como presidente da Uber no Brasil, aonde você quer colocar a Uber nos próximos anos? O que falta mais para a Uber crescer? Qual é uma meta de crescimento que vocês têm para a Uber aqui no Brasil? Nossa meta é diversificar cada vez mais o portfólio, todos os brasileiros entenderem que a Uber quer fazer parte da mobilidade urbana, quer estar ali junto com a jornada de mobilidade, seja na primeira e na última milha, combinando com o transporte público, seja enviando itens, seja pedindo comida através das nossas parcerias. Então, é realmente continuar trabalhando nesse ecossistema. Silvia, acabou nosso tempo. Quero agradecer por nos receber aqui na sede da Uber no Brasil e aproveitar para desejar também muito sucesso para você e para todo o time, que vocês continuem acelerando aqui no país. Muito obrigada pelo papo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!